Olá, eu sou Conrado Corsaletti, secretário assistente de redação do Poder 360 em São Paulo e estou aqui na Câmara Americana de Comércio, a AmCham, para conversar com o seu CEO, o Abrão Neto, sobre a guerra comercial promovida pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sobre a conjuntura econômica brasileira. Pesquisa Plano de Voo de 2025, que diz que 72% dos empresários que foram ouvidos entre dezembro e janeiro, dezembro de 2024 e janeiro de 2025, eles dizem que a incerteza do cenário econômico brasileiro é o principal desafio do crescimento do país, né? O que é preciso para dissipar essa incerteza? Bem, essa pesquisa mostra resultados muito interessantes e atualizados da percepção do setor empresarial sobre o crescimento da economia, o desempenho da economia em 2025. Por um lado, há um sentimento de certo otimismo, quando 92% dos participantes dessa pesquisa indicam uma expectativa de crescimento nas suas receitas, crescimento esse que viria pelo aumento do mercado doméstico, pelo aumento das suas produções e vendas e também por ganhos de eficiência. Desses 92%, mais de um terço entendem que os seus ganhos em 2025 serão superiores a 15%, ou seja, um percentual bastante relevante. Agora, esse otimismo vem temperado por um conjunto muito significativo de desafios, tanto em relação à economia como em relação à política. Esses foram os dois fatores principais de desafios para o bom resultado das empresas em 2025. Em primeiro lugar, os fatores econômicos, em segundo lugar, incerteza política. Dentro da dimensão econômica, é conhecido quais são os principais elementos de apreensão do setor empresarial, a começar pelos juros crescentes, passando pelo equilíbrio fiscal. Há muita preocupação em relação ao déficit fiscal e ao crescimento da dívida pública, também uma preocupação com a inflação e, por fim, com o câmbio, né? Então, esses quatro grandes elementos que influenciam diretamente a atuação das empresas estão no radar de acompanhamento e terão, obviamente, um impacto direto no resultado dos negócios neste ano. Importante, acho, destacar que no cenário econômico existem elementos internos, né? O nosso cenário interno é desafiador por essas questões, mas há também uma conjuntura internacional bastante delicada e que inspira cuidados. Isso também apareceu na pesquisa. Mas o que internamente o governo precisa fazer para dissipar essa incerteza? Olha, acho que a discussão principal hoje está muito relacionada a equilíbrio fiscal, né? Então, é a adoção de medidas adequadas para estabilizar esse cenário fiscal, estabilizar o déficit público e, com isso, gerar mais confiança nos agentes de mercado, retomada e crescimento de investimentos e um quadro econômico que permita tanto um crescimento saudável do PIB, a previsão do Boletim Focus para esse ano é de 2%, né, e também um quadro que leve a um retrocesso, né, uma redução dos juros nos próximos anos. Levando em consideração a guerra comercial aberta levada adiante pelo presidente Donald Trump, agora, no início do seu mandato, como isso deve afetar, qual o impacto para o Brasil e qual o impacto, na sua avaliação, para os negócios do Brasil? Brasil e Estados Unidos têm uma relação comercial e econômica extremamente importante. Os Estados Unidos são a principal economia do mundo e as políticas adotadas pelos governos americanos têm uma influência determinante nos rumos da economia mundial. A pesquisa também mostra que o principal fator de atenção no cenário externo são as medidas, são as políticas da nova administração americana. Então há, obviamente, uma consciência, um interesse e um reconhecimento do impacto que essa nova
essas novas medidas, as novas prioridades do governo Trump trarão para a economia mundial, em particular para a economia brasileira. E aí eu acho que tem algumas dimensões que essa análise pode ser feita. Primeiro, do ponto de vista macroeconômico. Várias das medidas que vêm sendo anunciadas pela nova administração nos Estados Unidos são consideradas como medidas que podem ter um viés inflacionário para alta. Então, restrições de imigração, restrições comerciais, restrição de arrecadação, tudo isso pode ter um impacto inflacionário. Tem um exemplo, um estudo da Goldman Sachs, que fala para cada aumento de 10 pontos percentuais no imposto de importação dos Estados Unidos, isso pode se traduzir num aumento de 1 ponto percentual na inflação americana. Só deixar claro que é um impacto inflacionário nos Estados Unidos. É um impacto inflacionário nos Estados Unidos, mas o impacto inflacionário nos Estados Unidos, se concretizado, tem um efeito sobre todo o mundo. Se os Estados Unidos, para conter uma alta da inflação, precisa elevar os seus juros, isso muda o equilíbrio em todo o globo e afeta todas as demais economias, em particular as economias emergentes, aí incluídas o Brasil. Então, a dimensão macroeconômica, como as políticas dessa nova administração vão afetar os fundamentos econômicos e isso, por consequência, se distribuir pela economia global, é um ponto fundamental. O outro diz respeito às medidas comerciais. No primeiro dia de governo, o Trump anunciou a sua nova política comercial. Essa nova política comercial muito calcada na utilização de tarifas. Várias tarifas já foram anunciadas contra Colômbia, México, Canadá, China. Recentemente, tarifas contra todas as importações americanas de aço e alumínio, que inclusive afetam o Brasil. E interessante, em todas elas, ou em grande parte delas, Colômbia, México, Canadá, houve negociações entre os governos desses países e o governo americano, chegando a soluções, em alguns casos, temporárias. E aí, a pesquisa nos traz, talvez, o que seja a indicação mais relevante dela, é que, para grande parte desses respondentes, para 60% dos participantes, o Brasil deveria ter uma postura proativa em relação aos Estados Unidos. Deveria buscar se aproximar, ampliar o seu diálogo, de maneira a explorar novas oportunidades, à luz de uma nova conjuntura, e também conseguir resolver de maneira satisfatória, construtiva, amigável, eventuais questões que surjam na relação bilateral, como, por exemplo, essa anunciada nessa semana das restrições, do aumento de importações, do aumento de sobretaxas no aço e alumínio. Então, isso indica claramente qual é a visão do setor empresarial em relação à forma como o Brasil deve buscar se relacionar com os Estados Unidos, de uma maneira construtiva e positiva. A pesquisa fala como o Brasil deve agir. Como o senhor avalia que o Brasil, como o senhor avalia a ação do Brasil? Porque foi uma ação a princípio de cautela, né, e uma disposição de negociação para eventuais cotas de exportação e de importação, no caso dos Estados Unidos. Como é que o senhor avalia a atitude do Brasil nessa relação? E lembrando que eu acho que é importante lembrar que o presidente brasileiro, né, já chegou na época da campanha, já chegou a dizer na campanha de 2024 que o retorno do Donald Trump seria fascismo e nazismo voltando a funcionar com outra cara. Então existe um tensionamento político anterior, mas existe também as atitudes atuais do governo em relação a essa sobretaxa do aço e do alumínio principalmente. Queria uma avaliação do senhor sobre as reações de cautela e observação do governo brasileiro agora e como essa relação política do Lula, verbal, pode influenciar na relação entre Brasil e Estados Unidos. Olha, o melhor caminho para se buscar resolver desentendimentos e se resolver essas medidas que foram anunciadas e novas medidas que serão anunciadas pelo governo americano é o diálogo. Não há dúvida alguma que o diálogo, a negociação, a composição oferecem
as melhores soluções para preservar os interesses brasileiros e para permitir a continuidade de um fluxo muito importante de comércio e de investimentos entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos são o principal mercado de exportação de bens industriais do Brasil. Hoje existem quase 10 mil empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos e os Estados Unidos são o principal investidor estrangeiro no Brasil, com um estoque de investimentos de mais de 350 bilhões de dólares. Então, quando a gente discute uma relação desse porte econômico, com interesses importantes de ambos os lados, a solução certamente é a negociação. O governo brasileiro é um governo experiente. Até o momento, todas as reações em relação às sobretaxas do aço e do alumínio têm sido colocadas de maneira muito ponderada, indicando a cautela, indicando o interesse em abrir conversas com o governo americano. Se nós fizermos uma avaliação do que aconteceu em 2018, quando no primeiro mandato Trump também houve a aplicação de sobretaxas sobre o aço e o alumínio, o Brasil conseguiu uma negociação para o setor do aço, que foi positiva para o setor, para os interesses brasileiros. E se nós observarmos agora medidas recentes, como eu comentei, com o México, com a Colômbia, com o Canadá, houve interesse do lado americano, disposição desses parceiros de se negociar. Nós acreditamos que essa é a melhor saída, que essa tem sido e deve continuar sendo a postura do governo brasileiro e que isso vai permitir impulsionar os negócios entre os dois países. E o tensionamento político? O tensionamento político, nós estamos falando de um relacionamento de Estado, né, entre dois Estados soberanos que, além dos seus governos, têm uma trajetória longa e muito sólida de relacionamento. Eu acredito que uma visão de Estado prevalece nesse momento e que os interesses de se buscar ter um bom relacionamento também prevalecerão e abrirão caminho para uma possível construção de soluções negociadas. E voltar um pouco para os aspectos mais internos abordados na pesquisa, Plano de Voo 2025, que é o impacto da reforma tributária aprovada pelo governo, que é uma reforma tributária com foco na questão dos impostos sobre consumo, e a pesquisa diz que esse impacto da reforma sobre a competitividade no médio prazo vai ser positivo, ou seja, essa competitividade a médio prazo vai melhorar. 47% dos empresários ouvidos dizem que vai melhorar. Então, de certa forma, há um certo otimismo em relação à aprovação. Agora, o governo, quando foi eleito, e mesmo depois de eleito, inclusive quando aprovou o pacote, apresentou o pacote fiscal, ele falou também de uma reforma no imposto de renda. E uma reforma no imposto de renda é uma reforma que mexe estruturalmente em questões de desigualdade, que é uma chaga histórica brasileira, a questão da desigualdade, né? O senhor acha que existem condições políticas para o governo aprovar uma segunda reforma tributária com foco no imposto de renda? Olha, a aprovação da reforma tributária sobre o consumo aconteceu de maneira inédita, depois de quase 30 anos de discussão, em que nos últimos anos houve um amadurecimento e uma evolução muito grande no debate público em torno dessa reforma. E essa maturidade certamente foi determinante para se criar as condições políticas que permitiram a aprovação dessa reforma sobre o consumo. A pesquisa traz dados muito interessantes que mostram que 47% esperam ganhos de médio prazo na sua competitividade. É bom também pontuar o outro lado, 30% entendem que haverá aumento de complexidade e perda de eficiência tributária. Então é um momento em que ainda há uma certa análise, entendimento, uma compreensão por parte das empresas de como essas mudanças bastante estruturantes vão afetar a sua atuação. Outro ponto também muito interessante que nós perguntamos é sobre qual é a avaliação da capacidade, da dificuldade de adaptação. E aqui 47% também entenderam que essa adaptação vai acontecer, obviamente,
grande parte deles com necessidade de ajustes, mas são ajustes factíveis, isso é uma boa notícia, e a gente espera que essa reforma melhore o ambiente de negócios do Brasil. Há uma discussão sobre a reforma, sobre a renda, é uma discussão que tem menos maturidade do que a reforma sobre o consumo obteve. Então, eu entendo que ainda há um caminho pela frente, uma discussão com a sociedade, uma discussão com o Congresso, uma discussão mais ampla para que se avalie quais são as condições de se avançar ou não. E o tempo é, obviamente, relativamente curto em razão já da perspectiva de eleições presidenciais em 2026.